Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a mais um evento da LAM. Hoje vamos falar sobre Covid, essa doença que já está assolando o Brasil e o mundo há mais de um ano. Durante nossa palestra, nós pediremos que vocês coloquem suas perguntas no chat e mantenham seus microfones desligados para que não haja interrupções desnecessárias durante a nossa apresentação. Todas as informações postas aqui são baseadas em artigos e revistas científicas e foram revisadas e aprovadas pelo nosso professor orientador, Marcos, que é anestesiologista. Também gostaria de falar que todas as pessoas que vão apresentar os slides são alunos da medicina da UFRJ de Macaé, mas nós não estamos falando em nome da instituição, e sim em nome da nossa liga acadêmica. Afirmo aqui que nós não temos nenhum conflito de interesse e gostaria de agradecer também ao professor e doutor Maurício por ter disponibilizado o Zoom para que realizássemos essa reunião. Ainda conosco, nós temos dois intérpretes, a Raquel e o Wellington, que vai estar traduzindo a nossa apresentação para a linguagem de sinais. Então, eu sugiro que os nossos espectadores deficientes auditivos fixem a câmera dos intérpretes para facilitar a tradução. Desejo a todos uma excelente noite de conhecimento. Então, gente, boa noite. Apesar da pandemia, né, está acontecendo já há pouco tempo, digamos assim, se a gente for olhar numa escala mais ampla, né, vários fatos importantes, fatos marcantes já aconteceram desde então, né. O primeiro deles, quando a gente relembra, né, em 31 de dezembro de 2019, o escritório chinês da Organização das Nações Unidas, ele é informado a respeito de uma série de casos de pneumonia detectados na cidade de Wuhan, na China, né. Em 13 de janeiro de 2020, foi relatado o primeiro caso de Covid-19 fora da China, qual ocorreu na Tailândia. Em 26 de fevereiro de 2020, foi relatado o primeiro caso de Covid-19 confirmado no Brasil. E esse paciente em questão, ele tinha estado recentemente na Itália, local em que estavam explodindo, né, os casos de Covid. Em 11 de março de 2020, a gente tem que a OMS vai declarar já a pandemia do novo coronavírus. E em 5 de outubro de 2020, resultados divulgados pela OMS mostram que 93% dos 130 países avaliados tiveram seus serviços de saúde mental prejudicados. Pode passar, por gentileza. Então, a gente vai ter que, em 12 de novembro de 2020, a OMS vai declarar 2021 como o Ano Internacional dos Trabalhadores de Saúde e Cuidadores, né, em homenagem aos seus esforços hercúleos. Em 15 de outubro de 2020, né, um pouco antes dessa declaração do Ano Internacional, né, a gente vai ter os resultados do Solidarity Trial, né, o estudo da solidariedade, que vão indicar que o Remdesivir, a hidroxicloroquina, o lopinavir e o interferon parecem ter pouco, né, a gente vai ver mais à frente detalhes, mas pouco ou nenhum efeito no paciente hospitalizado com Covid-19. Em 9 de janeiro de 2021, a gente vai ter a detecção vai ser detectada uma variante brasileira, né, do coronavírus, detectada em Manaus, no estado do Amazonas, primeiramente. E em 17 de janeiro de 2021, vai ser o marco, né, do início da vacinação contra a Covid-19 no Brasil. Agora, para a gente começar a entender um pouquinho mais de como é essa doença, a gente tem que conhecer o vírus que causa ela, né? A gente tem que saber que os vírus são parasitas intracelulares obrigatórios. O que é isso? Eles só sobrevivem, a gente pode falar que eles só têm vida se ele estiver dentro de uma célula, seja animal, do ser humano, o que for, porque é onde ele consegue se replicar. Fora de algum ser vivo, ele não consegue ter atividade de vida. E aí, o coronavírus, ele não é um vírus totalmente novo. Ele já existia e eles são tradicionalmente considerados patógenos não letais para os seres humanos. O que é isso? Eles podem causar doenças que não levam à morte.
e eles causam aproximadamente 15% dos resfriados comuns. Até 2019, a gente conhecia 6 espécies de Covid que causavam doença em seres humanos. 4 delas têm alta prevalência, ou seja, são muito comuns na sociedade e são associadas a quadros de resfriados e infecções leves do trato respiratório superior, em pacientes que têm uma imunidade boa, normal. Porém, outras 2 espécies causaram alguns problemas. São elas a SARS-CoV, que é o coronavírus da síndrome respiratória aguda, e o MERS-CoV, o coronavírus da síndrome respiratória do meio leste. Ambos tiveram origem zoonótica, ou seja, eles foram transmitidos para os seres humanos através de algum animal, e eles estão associados a quadros graves e potencialmente fatais de insuficiência respiratória. O SARS-CoV foi o primeiro, aconteceu na China em 2003 e levou a 774 mortes. Ele tinha letalidade de 9,5%. Enquanto o MERS-CoV, ele foi responsável pelo surto que ocorreu no Oriente Médio em 2012, com registro de 858 mortes e letalidade de 34%. A letalidade do Covid-19 no Brasil atualmente é de 4,2%. E aí o Covid-19, por sua vez, ele consegue ser ainda mais infectivo que esses outros 2 que causaram problemas, só que ele é um novo coronavírus, também de origem zoonótica, com bastante semelhança ao coronavírus do morcego, por isso que acredita-se que falavam, né, que ele surgiu do morcego, só que não se sabe ao certo como ele surgiu, acredita-se que foi que passou para algum animal que conseguiu passar para o ser humano e aí desencadeou essa transmissão de pessoa a pessoa. E ele foi o responsável pelo 3º surto de síndrome respiratória da história pelos coronavírus, né? O SARS-CoV-2, ele pertence ao gênero do beta-coronavírus e a gente chama ele de coronavidae porque ele tem uma estrutura de fora dele que parece uma coroa, que são as projeções à superfície, que são espículas, proteínas de superfície. O genoma dele é de RNA de fita simples, polaridade positiva, que isso significa que ele consegue se replicar muito mais rápido, porque vamos pensar assim, que o material genético dele já está meio caminho de ser replicado. O material genético dele é essa parte no interior rosinha, e fora isso ele tem a sua capa proteica. Ele não consegue fazer nada sozinho, por isso que ele precisa parasitar o ser humano. Ele lança o seu material genético dentro da célula animal, e aí ele consegue se replicar usando as estruturas da célula hospedeira. E aí, quais células eles vão atacar? É importante para a gente a espícula S, para a gente entender como que ele causa essa doença. Essa espícula S é uma glicoproteína que vai se ligar aos receptores da ECA das nossas células. Mas o que é isso? Tudo a nível celular acontece através de receptores, que são como fechaduras, né, para as nossas células. São as portinhas para entrar na nossa célula. Tudo que precisa entrar na célula entra por meio de algum contato, seja receptores, seja proteínas, enfim. E aí a ECA é uma enzima conversora da angiotensina 2, que é uma substância que estimula a liberação da aldosterona, que é um hormônio, que vai ajudar na regulação da pressão arterial. Por isso, a gente tem ECA em vários pontos do nosso corpo. Pode passar, cara. Então, a gente chama de SARS-CoV-2 porque, assim como o SARS-CoV-1, os receptores que eles se ligam são parecidos. São os receptores da ECA2. Só que a proteína S do SARS-CoV-2, ela tem uma afinidade muito maior por esse receptor da ECA do que o SARS-CoV-1. Por isso, a infecção dele é muito mais fácil de acontecer, a transmissão dele é muito mais fácil. E aí, quando ele chega no corpo humano, ele vai ter atração para as células que têm esse receptor que vai encaixar com ele, que está muito comum no sistema nervoso, nos rins, no endotélio capilar dos vasos sanguíneos, no enterócito do sistema digestivo, nos pulmões. E por isso que a gente fala que as manifestações do Covid podem ser variadas, desde uma tosse, numa gripe, até mesmo ter diarreia ou coisas assim, porque ele pode atacar qualquer célula. Aí, uma vez entrando dentro da célula, ele vai se replicar e aí ele vai produzir novos vírus, que aí vão sair da célula para infectar novas células. Pronto.
Tá, beleza. Então, eu vou falar sobre a patologia. O que é a patologia? É o estudo das doenças. Então, o COVID, ele vai, na verdade, o vírus da SARS-CoV, né, ele vai estar suspenso, provavelmente emitido por uma pessoa infectada, e aí ele vai entrar no nosso sistema respiratório ou pelo nosso nariz ou pela boca, e vai atingir as nossas vias respiratórias inferiores, ou seja, nosso pulmão. E aí no pulmão a gente tem as nossas células epiteliais, que dentro dele tem a enzima conversora da angiotensina 2, que é onde a spike, né, que é essa proteína amarelinha, que está aparecendo aí na ilustração, ela vai se ligar nessa enzima e vai garantir um balanço positivo de angiotensina 2. Essa angiotensina 2, ela vai ser produzida em excesso, e ela causa alguns problemas no nosso organismo, como a vasoconstrição e também o estímulo de moléculas inflamatórias. Pode passar, por favor. E aí, o nosso organismo, né, as células do sistema imune vão perceber que tem essas células que estão produzindo muito angiotensina 2 e vai ter uma resposta imune para poder combater essa infecção local. Então, o sistema imune, né, além dessas células, vão produzir umas moléculas chamadas citocinas, que são essas ilustradas, IL-1, IL-6 e TNF-alfa, e essas moléculas elas vão atrair mais células do sistema imune para poder combater a infecção local. Só que qual é o problema disso? O problema é que a doença do COVID, ela não é só uma doença trombótica, né, que eu vou falar posteriormente o que é, ela também é uma doença imune. Então, pela nossa ativação do sistema imune de forma exacerbada, a gente tem todas essas manifestações clínicas que a gente vê por aí, por isso que as pessoas estão falecendo, né? Então, pode passar, por favor. Com essa resposta inflamatória local e sistêmica, a gente vai ter um estado de hipercoagulabilidade. O que é isso? Os nossos vasos eles vão estar lesados exatamente por essas questões do sistema imune, que eles vão estar lá tentando matar as células que estão infectadas, e aí isso vai gerar algumas moléculas no sangue que não vão ser encaradas de forma positiva, e aí as plaquetas vão formar vários coágulos, né, que são compostos grandes para os nossos vasos sanguíneos, e isso também é associado à endoteliopatia, ou seja, o endotélio é a camada mais superficial dos vasos, então, e a endoteliopatia seria uma disfunção dos nossos endotélios. Então, esses fatores somados com o baixo fluxo sanguíneo promovido pela angiotensina 2 exacerbada, vão promover hipóxia, ou seja, os tecidos não vão ser suprimidos com oxigênio de forma adequada. E, além disso, a gente também tem os macrotrombos, que vão ser esses eventos trombóticos que eu falei, né, desses compostos grandes nos nossos vasos. E aí eles vão promover pequenas áreas não irrigadas de forma adequada, né, podendo também causar falência de múltiplos órgãos com os microtrombos, e a microangiopatia também é uma consequência disso. Pode passar. E aí vem aquela pergunta, né? Como que esse vírus, né, do coronavírus é transmitido? Isso é importante para nós podermos saber também como nos cuidarmos e tentarmos prevenir de pegar a doença. Então, primeiramente, é lembrar que a transmissão do vírus vai estar muito relacionada com o contato direto com uma pessoa infectada, principalmente se esse contato for menor do que 1 metro de distância. Então, por isso, o isolamento social torna-se uma ferramenta muito importante para tentar quebrar essa corrente, né, de transmissão do vírus. E aí, como é essa transmissão? Ela pode ser por pequenas gotículas, que, como está representado ali no desenho, que vão ter esse vírus e podem ser espalhadas quando a pessoa infectada tosse, quando ela espirra, ou simplesmente quando ela fala, canta,
ou ela faz alguma respiração mais profunda e solta o ar pela boca. E podem ser desde aerossóis, que são partículas bem pequenininhas, assim como gotículas respiratórias. E aí, como vai ser isso? Você está próximo à pessoa infectada, e aí essas gotículas contendo o vírus podem atingir os seus olhos, o seu nariz, a boca diretamente, ou se não, pode acabar tendo contato pela mão e você passar a mão no olho, no nariz, na boca. E aí o vírus pode ser transmitido. Então, como nós podemos prevenir? É importante, então, manter uma distância de 1 metro, utilizar máscara, cobrindo boca e nariz, abrir janelas quando você estiver em um ambiente fechado com outras pessoas, porque se você estiver num ambiente fechado com uma pessoa infectada, a circulação do ar de uma forma menor pode aumentar as chances de você entrar em contato com o vírus. Se você tossir ou espirrar, é importante cobrir a boca com o braço, ou se não com um pano descartável e que você jogue fora e depois higienize as mãos. Se você precisar sair de casa para fazer compra de mercado ou ir ao banco, é importante você organizar o local que você vai, o horário, para poder também ter uma organização de quantas pessoas devem ir naquela hora, para você tentar ter uma exposição com o menor número de pessoas possível. Também é importante limpar superfícies com desinfetantes e evitar tocar superfícies em locais fora de casa ou se encostar, higienizar as mãos com sabão, água e sabão ou com álcool em gel. E essa transmissão pode ser quando a pessoa tossiu ou falou na mesa, e aí você passa a mão e acaba tocando os olhos, o nariz ou a boca, e o vírus pode acabar circulando pelo seu corpo. E importante higienizar as mãos com água e sabão ou com álcool quando você não tiver acesso a água e sabão. E é muito importante também, numa época em que nós estamos num processo de vacinação da população, nós ressaltarmos que todas essas medidas de evitar a transmissão do vírus são muito importantes, mesmo com a população vacinada. Então, mesmo se você for vacinado, tomar esses cuidados são muito importantes, porque mesmo que talvez você não desenvolva a doença, você pode acabar transmitindo o vírus também. Então, esses cuidados são muito importantes. Bom, com relação ao período de transmissão, primeiro a gente tem que falar sobre o período de incubação. E o que seria isso? O período de incubação, ele tem a ver com o tempo do contato com a doença até o desenvolvimento de sintomas. Normalmente, esse período dura de 2 a 14 dias, sendo que os sintomas normalmente começam a partir do 5º dia. Só que a transmissão, ela ocorre até mesmo antes dos sintomas aparecerem. No caso de pessoas que apresentam sintoma, desde 48 horas antes da data desse início dos sintomas, já pode ocorrer a transmissão até o fim do tempo do isolamento que é pedido, no caso confirmado. Já nos assintomáticos, que são pessoas que não têm sintomas, a gente já considera possível a transmissão quando a gente consegue estabelecer o momento de exposição. Aí, desse momento de exposição, 48 horas antes, já é possível que essa pessoa esteja transmitindo, até o tempo também do fim do isolamento. No caso, quando a gente não consegue saber em que momento essa pessoa se infectou, a partir do momento que a gente tem a amostra do exame dele positiva, a gente já considera que desde 48 horas antes desse momento, ele já estava podendo infectar as pessoas com quem ele teve contato. É importante avisar todas as pessoas para também resguardarem o isolamento, para evitar a disseminação. Também tem se estudado casos de transmissão mesmo após o período de recuperação, que são de 14 dias, que a gente bem conhece. Só que já está em investigação alguns casos que se mantêm positivos, as pessoas mesmo depois desse tempo ainda têm o exame positivo, então existe a possibilidade da transmissão ocorrer mesmo após esses 14 dias resguardados, está em estudo. Pode passar.
No caso do ambiente, o ambiente é responsável por 10% das infecções contraídas. Então, o que a gente sabe hoje em dia? Que o novo coronavírus pode sobreviver até 72 horas, ou seja, 3 dias, né? Em aço inoxidável, no caso, corrimãos ou hastes de ônibus, né? As pessoas que usam transporte público, e até mesmo as maçanetas, que a gente tem que ter muito cuidado. Também sobrevive por 72 horas em plástico, então aí a gente tem essa cola de supermercado e outras embalagens que a gente pode ter contato. Ele sobrevive menos de 4 horas em cobre. O principal exemplo de contato com cobre que a gente tem são as chaves de casa, normalmente. E também pode sobreviver menos de 24 horas em papelão, e a gente tem embalagens e caixas, né? Então, por isso que é importante que a gente faça a higienização correta dos objetos que a gente tem de uso diário e uso compartilhado, além das compras de mercado, que a gente sempre fica nessa dúvida se deve ou não higienizar. Então, por mais que seja um contato, um índice de baixo risco, ele ainda existe, então é necessário que a gente faça, sim, a higienização. No caso das pessoas com deficiência, que fazem uso de cadeiras de roda, bengalas, andadores, ou qualquer outro item que... Caiu? Vocês estão me ouvindo? Estamos ouvindo. A minha imagem sumiu para mim. Espera aí. Apareceu de novo ou não? Bom, vamos seguir. No caso das pessoas que fazem uso de andadores, né, e outros produtos de assistência, que vão ter contato com o ambiente em espaço público, é necessário também que se faça higienização, porque o coronavírus pode continuar sobrevivendo nessa superfície. Pode seguir. E aí, uma pergunta também que tem sido muito feita é se é seguro receber um pacote de qualquer área em que a Covid tenha sido notificada. E a resposta é sim, porque a probabilidade de uma pessoa infectada infectar mercadorias comerciais, como eu disse anteriormente, é baixa, e ainda ocorre o tempo de percurso desse pacote, ele é movido, transportado, vai ser exposto a diferentes condições de temperatura e de umidade, enfim, que vão tornar inviável a sobrevivência desse vírus, né? Então é seguro. Porém, a gente deve manter a higienização externa desse pacote, que ele pode ser contaminado no manuseio, no ato da entrega, e além disso, manter o uso de máscara e álcool gel no momento que você vai recebê-lo. Falando um pouco sobre sinais e sintomas, muitas pessoas têm dúvida, quando começam uma síndrome gripal, se é Covid ou se é gripe. Acho que todo mundo já se fez essa pergunta durante esse ano. É importante que a gente saiba que a maioria dos pacientes que pegam Covid são assintomáticos. Então, eles não possuem nenhum sintoma que faça eles pensarem em Covid e, portanto, entrar em isolamento. Dessa forma, os pacientes assintomáticos se tornam um grande transmissor da doença, porque se você não sabe que está doente, você acaba não fazendo isolamento, continua tendo contato com outras pessoas e então acaba espalhando a doença. Os casos leves da doença possuem sintomas inespecíficos, então é por isso que a gente fica na dúvida, é gripe, é resfriado ou é Covid? Esses sintomas, eles são, em sua maioria, são sintomas respiratórios e podem incluir também tosse, mal-estar geral, febre e a dispneia, que está sendo tão falada, né, que é a famosa falta de ar. Pode passar. Além desses sintomas, ainda na doença leve, a gente pode pensar em anorexia, confusão, tontura, cefaleia, que é a dor de cabeça, faringite, que é a dor de garganta, rinorreia, que é uma secreção nasal, né, o catarro do nariz. E, além disso, a gente pode também ter dor torácica e hemoptias, que é quando a gente tosse e acaba saindo sangue. Ainda na doença leve, podem aparecer sintomas gastrointestinais, como diarreia, náuseas, vômitos, dor abdominal. Então, muitas pessoas perguntam, né? Ah, mas diarreia faz parte da Covid? Sim, pode fazer.
Além disso, muitas pessoas estão desenvolvendo anosmia, que é a ausência ou diminuição do olfato, ou ageusia, que é a ausência ou diminuição do paladar. Então, esses sintomas, vale ressaltar aqui que esses sintomas eles podem aparecer ou não. E eles podem aparecer todos juntos ou pode aparecer somente um sintoma. Por isso que durante essa fase da doença, acaba sendo muito difícil identificar sem um teste se é COVID ou não. Pode passar. E nos casos mais graves, né, o que acontece? Hoje, já depois de um ano de pandemia, o Ministério da Saúde divide COVID em 4 estágios, né? A doença leve, a doença moderada, a grave e a crítica. Então, na doença moderada, nós temos os sintomas comuns de pneumonia, né? Que é uma evolução do quadro de COVID. Então, a gente vai ter tosse, dispneia, taquipneia, que é aquela respiração ofegante, que a gente fala que é a respiração do cachorro, e as retrações torácicas, que são aquelas respirações muito profundas, que fazem com que o tórax se retraia, a fim de conseguir puxar mais ar. Pode passar. Já na doença grave, a gente tem uma grande dificuldade de transporte de oxigênio. Nessa fase da doença, a gente considera internar o paciente, porque a saturação dele, que é justamente essa capacidade de transportar oxigênio pelo sangue, geralmente está abaixo de 90%. Eu acredito que vocês também tenham ouvido bastante sobre isso nesse período, né? Sobre o oxímetro, que é o aparelhinho que mede essa saturação. Então, por isso que é muito importante, quando o paciente está com COVID, a gente ter esse controle, porque quando abaixa muito essa saturação, é legal que ele procure um atendimento hospitalar. Os sintomas mais comuns nessa fase grave, né? É a cianose, que é a coloração arroxeada da pele e das mucosas. Além disso, desconforto respiratório grave, que é uma falta de ar imensa, respiração acelerada, que eu já falei, a gemência, retração torácica grave, e ainda pode ter letargia, que é uma lentificação dos movimentos e dos pensamentos, inconsciência ou ainda convulsões. Pode passar. E a última fase da doença, né, a doença crítica, que ela ocorre quando a gente tem acúmulo de líquidos nos pulmões e baixo oxigênio no sangue. E essa doença, já no estágio crítico, ela pode gerar algumas, não complicações, mas elas podem ter alguns acontecimentos que levem a óbito. Então, o primeiro que eu vou falar aqui é a sepse, ou choque séptico, que é respiratório difuso. Ele pode levar à falência. Pode levar à falência de múltiplos órgãos. Então, a pessoa acaba falecendo por causa da falência de órgãos. Nesse estágio da doença crítica, o paciente deve ser tratado em CTI, ou UTI, né? Porque provavelmente ele vai necessitar de ventilação mecânica, que é justamente a intubação, né? Que a gente está ouvindo tanto por aí. Pode passar. Então, além da sepse, outras opções de evolução é o infarto agudo do miocárdio, que é o infarto do coração, né? O AVC, que é quando falta sangue no cérebro, que é o que a gente chama de derrame. E o delírio, que é uma incapacidade de pensar com clareza. A pessoa acaba tendo flutuações no nível de alerta, no nível da consciência. Então, ela acaba ficando meio desorientada. E todas essas são possibilidades de evoluções da doença crítica do COVID que podem levar ao óbito. E quais seriam, então, as possíveis complicações da COVID? Antes da gente entender quais seriam as possíveis complicações, a gente tem que entender quais são as pessoas que estão mais suscetíveis a terem essas complicações, que são quais? As pessoas que têm os fatores de risco, como, por exemplo, os adultos mais idosos, apesar de que o perfil da doença ela tem mudado, o perfil das internações, ela hoje em dia
tem afetado muito também os adultos na faixa dos 40 a 50 anos, mas principalmente os mais acometidos serão aqueles acima de 60 anos, acima de 70 ainda. Os fumantes também, aqueles que fazem uso de tabaco regularmente, e aqueles também que têm comorbidades subjacentes. Quais seriam essas comorbidades? As pessoas que têm pressão alta, né, a hipertensão arterial, os cardiopatas, têm problemas cardíacos, as pessoas que têm problemas pulmonares, como doença pulmonar obstrutiva crônica, a DPOC, ou enfisema, aqueles também que têm asma, os diabéticos, cabe destacar também, e os obesos. Pode passar. Além disso, outros indivíduos também suscetíveis são também aqueles que têm doença hepática crônica, que têm problema crônico no fígado, aqueles também que têm problema renal crônico, os doentes renais crônicos, os portadores de câncer, que estão em tratamento de câncer, de quimioterapia, radioterapia, aqueles que têm imunossupressão, que seria deficiência do sistema imunitário, como, por exemplo, as pessoas que estão tomando medicamento para transplante de órgãos, aqueles também que têm uma imunodeficiência já de nascimento, e também que são portadores do vírus da imunodeficiência humana, o vírus da AIDS. Além também dos indivíduos que têm doença neurológica crônica. Pode passar. E aí as principais complicações, elas vão ser documentadas, né, de acordo com os sistemas acometidos, mas principalmente serão as neurológicas, do sistema nervoso, que são, por exemplo, o delírio, que seria uma alteração do nível de consciência, alteração da orientação do indivíduo, a encefalopatia também, que é uma alteração da função ou da estrutura do cérebro, o acidente vascular cerebral, popular derrame, uma meningite, meningoencefalite, alteração do olfato, que no termo médico é anosmia, e do paladar, que seria a hipoalgesia. Além disso, também podem ocorrer problemas psicológicos, principalmente ansiedade, distúrbios do sono, depressão. Pode passar. E uma coisa também que cabe muito ressaltar, que seriam as complicações cardiovasculares, que a gente vê muito na prática, né, nos atendimentos lá no CTI de COVID, que seriam as complicações microvasculares. O que estaria acontecendo nesses pacientes? Algumas alterações nos vasos sanguíneos, nos capilares, nas artérias, nas veias, que podem propiciar o surgimento de trombos, de coágulos, e esses trombos eles podem vir a se desprender, gerando possíveis embolias, que é quando um trombo se desloca do seu estado inicial para outro, podendo parar lá no cérebro, gerando uma isquemia, um derrame, ou então também gerando uma própria isquemia, um próprio infarto lá no coração. Tem se documentados também alguns relatos de danos diretos do vírus no coração, mas isso não está muito ainda esclarecido. Pode passar. Então, gente, agora a gente vai falar um pouco sobre o tratamento do COVID. O que eu quis trazer para vocês aqui hoje, né? A gente sabe que com o ano de COVID tem muitos estudos, muita coisa tem sido falada em relação ao tratamento, mas o que eu quis trazer aqui hoje para a gente conversar, né, é sobre aqueles tratamentos que estão sendo mais usados, que foram aprovados, alguns que não estão sendo mais utilizados, né? Tudo isso tirando, né, de lugares como agências reguladoras, como a Anvisa, FDA, sociedades médicas, né? E são os tratamentos que estão sendo mais utilizados e que têm maior respaldo científico. Então, antes de falar sobre os remédios em si, né, eu quero falar sobre a doença, né, e para que são utilizados esses remédios. A doença ela pode ser dividida em dois momentos. Um primeiro momento, que é uma fase mais inicial, onde a gente tem o vírus se replicando no organismo. Isso quer dizer que ele aumenta o número, né, do vírus, causando dano ao nosso organismo. Nesse momento, a gente pode utilizar alguns remédios que são antivirais. Isso quer dizer que vai impedir do vírus entrar na célula e se replicar. E anticorpos, que são substâncias que se ligam ao vírus e também impedem que o vírus entre na célula e faça essa replicação.
Num segundo momento, a gente tem uma resposta imune exagerada. O nosso organismo ele tenta combater o vírus, só que em um momento essa resposta é exagerada, ele combate demais. Isso pode levar ao dano do nosso organismo. E para esse momento, nós podemos usar remédios imunomoduladores e anti-inflamatórios, que são remédios que vão tentar frear o nosso sistema imune de causar esses danos. Antes de falar dos remédios em si, eu queria falar, né, que todos esses remédios eles têm que ser prescritos por profissionais de saúde e médicos, né, porque qualquer remédio que a gente toma, pode ser até um remédio para dor de cabeça, a gente vai ter algum efeito adverso e vai causar um dano ao nosso organismo. Então, a gente precisa, né, que esses remédios sejam prescritos por um profissional capacitado. Começando a falar do primeiro remédio, né? O nome dele é o Remdesivir. Ele é um remédio que, como a gente já falou, né? Ele é antiviral. Então, ele vai impedir que o vírus entre na célula e faça a sua replicação. Esse remédio, os estudos mostram que ele diminui o tempo de internação dos pacientes que estão hospitalizados. Ele não é indicado para pacientes que não estão hospitalizados e ele é aprovado pela Anvisa, né, que é a agência brasileira que regulamenta isso, e o FDA, que é a agência americana, para o uso no COVID. Além disso, nós temos os corticoides, que são imunomoduladores, que, como eu falei, são aqueles medicamentos, os remédios, que vão tentar frear o sistema imune naquele segundo momento. Eles são substâncias anti-inflamatórias e vão ter essa função de regular o sistema imune. Então, as próximas substâncias são os anticorpos. Os anticorpos, eles são substâncias que se ligam ao vírus, e ele se ligando ao vírus, essa substância fica de um tamanho maior, impedindo o vírus de entrar na célula, e se o vírus não consegue entrar na célula, ele não consegue se replicar lá dentro da célula, porque ele precisa da célula para se replicar. Aqui no Brasil já foi aprovado, né, pela Anvisa esses anticorpos da empresa Lilly, e está para ser aprovado outros anticorpos de outras empresas. Nos Estados Unidos, eles também são usados, e como eu falei, né, eles são usados na primeira fase, onde se tenta parar o vírus. Então, além disso, né, já se sabe que tem alguns remédios que já se sabe que não tem um benefício no uso da COVID. São eles a hidroxicloroquina, cloroquina, ivermectina e o ritonavir, o liponavir. Todos esses também vão atuar nessa primeira fase, que é a fase antiviral, só que foi comprovado, né, a partir de vários estudos, que eles não causam benefício, não melhora a sobrevida dos pacientes que estão hospitalizados, nem os pacientes que não estão hospitalizados, e eles também têm riscos, né? A hidroxicloroquina, por exemplo, ela tem riscos cardiovasculares, podendo levar a arritmias cardíacas e hipoglicemia. A gente está vendo também muito na TV, né, falando sobre a questão de insuficiência hepática, né, hepatite, danos ao fígado, né, causado pela ivermectina, a gente ainda não sabe ao certo, né? E por isso, né, esses medicamentos eles não estão sendo recomendados por essas agências maiores para o uso do COVID-19. Vou falar um pouco agora sobre as vacinas. As vacinas são utilizadas há muitos anos, né? Já são conhecidas há muitos anos, e a vacinação é uma estratégia muito importante de prevenção contra doenças, né, causadas por agentes biológicos.
duas ideias fundamentais sobre as vacinas que tem que estar claras: eficácia e segurança, né? Uma vacina ela tem que ser eficaz, ou seja, ela tem que ser capaz de proteger contra uma doença. E ela tem que ser segura também. Ou seja, uma vacina não deve causar a doença para a qual a gente espera que ela possa nos proteger, e ela também não deve causar outros danos ao indivíduo que está fazendo o uso dela. E a eficácia e a segurança de uma vacina, elas são asseguradas por pesquisas, né, bastante rigorosas e controladas. Pode passar, por favor. Então, para você aprovar uma vacina e ela chegar até a população, ela tem que passar por algumas etapas. A primeira etapa a gente chama de etapa pré-clínica. Nessa etapa, o que acontece? São pesquisas em laboratório e testes em animais experimentais, né? Coloquei o desenho do ratinho para representar, para a gente verificar se essa vacina ela tem alguma segurança, né? Se ela é segura potencialmente e se ela é potencialmente eficaz para proteger contra a doença em questão. Pode passar, por favor. Depois dessa etapa chamada de pré-clínica, a gente tem os chamados ensaios clínicos, que creio que todos tenham ouvido falar bastante ao longo desse ano todo, né? Na primeira fase do ensaio clínico, a gente faz o teste dessas vacinas em poucos voluntários humanos para a gente verificar se a vacina é segura e também para determinar a dosagem adequada, né, do uso dessa vacina. Pode passar, por favor. Na segunda fase dos ensaios clínicos, a gente verifica a eficácia dessa vacina. A gente já vai utilizar a vacina em um número maior de voluntários, já estamos aí na ordem de centenas de pessoas, e a gente vai verificar, vai buscar com muita atenção se essa vacina gera algum efeito colateral, algum efeito indesejável nas pessoas, e avaliar melhor também a resposta imunológica gerada por ela, né? Ou seja, a capacidade dela de proteger contra o vírus. Pode passar, por favor. Na terceira fase, a gente já tem uma amostragem mais significativa. O que isso significa? Que a gente vai testar, já tendo uma noção melhor sobre a eficácia e a segurança da vacina, a partir das duas etapas anteriores de ensaios clínicos, a gente vai testar num número maior de voluntários, aí já estamos falando de milhares de pessoas, e esses voluntários eles têm que ter características que se aproximem ao máximo possível da população para quem essa vacina é destinada. Seja faixa etária, etnia, sexo, né? Você tem que distribuir bem. E uma parte dos voluntários vai receber a vacina e a outra parte dos voluntários não vai receber a vacina, vai receber uma substância placebo, pode até ser, por exemplo, uma vacina para alguma outra doença. E a partir disso, a gente vai ter uma noção melhor se essa vacina realmente está sendo a responsável pela proteção esperada contra a doença. Pode passar, por favor. Depois dessas três etapas, tanto da etapa pré-clínica quanto dos ensaios clínicos, a vacina ainda não estará disponível para a população. A gente sabe que tem algumas vacinas aqui, né, que a gente está esperando a aprovação delas, né, mas elas têm que cumprir alguns requisitos. Depois dos ensaios clínicos serem finalizados, você tem a realização da farmacovigilância. O que é isso? Né? Você tem que identificar, avaliar, compreender quais são os possíveis eventos adversos ou qualquer outro problema ligado ao uso de um medicamento ou de uma vacina. Quem faz isso são as agências reguladoras. Né? Nos Estados Unidos tem a FDA, e aqui no Brasil a gente tem a Anvisa que faz esse trabalho. A Anvisa pega todos os dados das pesquisas e avalia se essa vacina realmente pode ou não ser aplicada no nosso país, se ela é segura e eficaz de fato. E mesmo depois desse início da aplicação da vacina, ela continua sendo monitorada. A gente continua tendo a monitoração em busca de efeitos adversos
para que essa vacina, se for o caso, ela se readeque ou tenha o uso interrompido, caso ela seja danosa para a nossa população. É muito importante, né, falar sobre a Anvisa, que o trabalho dela é muito importante, é reconhecido internacionalmente, ela é reconhecida como uma agência reguladora de equivalência internacional pela União Europeia, e ela faz parte de um comitê que é chamado, um comitê gestor, que é chamado de Conselho Internacional de Harmonização de Requisitos Técnicos para Registro de Medicamentos de Uso Humano. Esse comitê é formado por diversos outros países importantes e bem consolidados nas pesquisas dessa área, como, por exemplo, os Estados Unidos, o Japão, o Canadá, a Suíça, os países da União Europeia, a Coreia do Sul, dentre outros. Pode passar, por favor. E a gente tem também, né, é importante falar, já mais concretamente no contexto de coronavírus, né, de Covid-19, que utilizam-se, né, desde antes disso, na verdade, diversas tecnologias para se construir uma vacina. Duas tecnologias muito importantes são essas duas que eu estou assinalando aí, né? Vírus inativado, né, o vírus inativo, e o vírus atenuado. O que é o vírus inativado? É um vírus que recebe um tratamento químico para ele não ser capaz de causar doença mais. Então, a gente tem a vacina do Instituto Butantan, que é a Coronavac, que é inativada, né? Então, ela tem todas as proteínas do vírus ali, mas ela não causa doença. E a gente tem também a vacina da Fiocruz, em parceria, né? Que é a AstraZeneca Oxford, que usa essa tecnologia de vírus atenuado, em que um vírus sem capacidade ou com a capacidade muito reduzida de causar qualquer dano, né, a um nível bem seguro, na verdade, ela tem um pedaço do DNA do coronavírus colocado ali, e aí esse pedaço vai fazer, quando inoculado no indivíduo, vai fazer com que o indivíduo gere uma proteína específica do coronavírus e nosso sistema imunológico vai, então, gerar uma resposta para proteger a gente da doença. Pode passar, por favor. Agora, a gente vai falar sobre as principais dúvidas acerca da vacina na prática, já que agora muitas pessoas já estão recebendo, né? E são muitas dúvidas que a gente costuma acabar notando que as pessoas têm. Então, por exemplo, já que são 2 doses, quais são as 2 doses? O que fazer quando perde o dia? Quem não pode tomar vacina e quem pode? Então, a gente vai comentando cada uma delas. Pode passar. Primeiro é isso, né? 2 doses. De que, como, quando? No Brasil hoje, a vacinação ela está sendo organizada a partir do Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação. O que seria esse plano? É uma ideia geral de como os municípios devem seguir a vacinação. Então... Tem que a pizza? Então, a ideia é, primeiro, os grupos prioritários e, atualmente, também as 2 vacinas disponíveis são a AstraZeneca, da Fiocruz, e a Coronavac, ou Sinovac, do Butantan. As 2 são feitas em 2 doses. A AstraZeneca, a primeira dose e a segunda, a diferença vão ser feitas atualmente no intervalo de 12 semanas. Pode ser feito com menos tempo, pode ser feito a partir de 28 dias. Mas, na prática, o sistema de saúde está fazendo a 12 semanas, que é o prazo máximo. A Coronavac, ela está usando um intervalo de 4 semanas, que é 28 dias. Não pode ser menos de 28 dias e não adianta ir no posto de saúde menos. Você só vai ter que precisar voltar, porque ela realmente não pode ser aplicada com menos do que 28 dias. Ela pode ser aplicada com um pouco mais, mas acaba que pede-se para voltar com os 28 dias, se possível.
e sobre a vacina da Covid com outras vacinas, especialmente agora que em abril, a gente está em abril e maio vai começar a vacinação da H1N1 também. Então, o que o Ministério da Saúde pede é que entre a vacina da Covid e outras vacinas, vai ser que tenha pelo menos 14 dias de distância entre uma e outra. Como assim, se tiver algum efeito colateral, se você sentir qualquer coisa, a gente vai saber de qual vacina tem a ver. Então, se vai tomar outra vacina, 14 dias de distância. Pode ser qualquer outra. Febre amarela, H1N1, pneumococo 23, que é mais comum para as pessoas do grupo prioritário, nessa faixa etária. Então, sempre dá essa distância. Pode passar para o próximo. Para onde eu vou e como eu vacino? Então, como cada município está fazendo um pouco do seu jeito, todos eles têm que seguir o plano de vacinação nacional, ou seja, priorizar as faixas etárias e só utilizar as vacinas que foram aprovadas pela Anvisa. Atualmente, só a AstraZeneca e a Coronavac. Mas o local mesmo de vacinação, o ideal é que cada pessoa vá especificamente no site ou ligue para a sua prefeitura, perguntando onde ela pode ir. Profissionais de saúde, especificamente, eles são vacinados no seu próprio local de trabalho, então eles não precisam ir para outro local. E os grupos prioritários, em alguns municípios, você pode marcar. No Rio de Janeiro, não é necessário marcação. Sendo o seu dia, você só pode chegar em algum posto de saúde perto da sua casa ou em algum lugar específico. Por exemplo, agora o Sambódromo está funcionando tanto nos dias da semana quanto aos sábados, e a UERJ também está funcionando. Então, que são lugares centrais, então são lugares que costumam facilitar para as pessoas chegarem. Então, o ideal, e você pode, nos postos de saúde, geralmente você pode chegar andando, mas, por exemplo, na UERJ e no Sambódromo são drive-thru. Não é toda cidade que tem drive-thru, então o ideal também é perguntar ou olhar no site da sua prefeitura como ele está funcionando naquele momento. Pode passar para o próximo. O que fazer se você perdeu o seu dia ou perdeu o dia da segunda dose? Não tem problema. Muita gente acha que, por exemplo, no sábado passado eram pessoas de 67 anos ou mais. Se você tem 70, 71, você pode vir em outros dias. Você não precisa ser específico daquele dia. É de 67 para cima. Ou seja, se para você, às vezes, você tem 66, mas a sua esposa tem 65 e é melhor vocês irem juntos no dia seguinte, vocês podem fazer isso. Se facilitar para vocês, se for sair de casa uma vez só. Então, vocês podem ter esse jogo de dias. A segunda dose, se você perdeu, você também pode ir depois. Não é perdi a segunda dose e agora? Você pode ir. A gente pede para não demorar muito para ir tomar a segunda dose, especialmente da Coronavac, que são os 28 dias. A AstraZeneca ainda tem um pouco mais de tempo, até essas 12 semanas. Mas ainda assim você pode ir depois e a gente pede que vá o mais breve possível, justamente para você conseguir estar imunizado o mais rápido possível. E agora também, pelo menos no na cidade do Rio de Janeiro, tem uma diferença, que homens e mulheres, eles também estão divididos por dia. Mas essa divisão só está acontecendo em postos de saúde. No drive-thru, ainda não... Eles aceitam que você vá, independente do sexo, desde que seja o dia da sua idade. Justamente também para facilitar, especialmente idosos que têm mais dificuldade de sair de casa, se pode sair no carro e facilitar, pode ir, independente se aquele dia é só feminino ou só masculino. O drive-thru tem essa facilidade para quem precisar. Pode passar. Como funciona o drive-thru? Já que a gente já comentou deles, né? Então, tem uma facilidade muito grande que você não precisa sair do carro. Inclusive, no drive-thru, a gente pede que você não saia, nem você, nem o acompanhante, porque muitas vezes são muitos carros. Eu vou dar o exemplo do Sambódromo, que é onde eu estou atuando
eu vou todo sábado trabalhar lá. Muitas vezes tem carros que tomam o sambódromo inteiro. Então, é muita gente, e se fica todo mundo saindo do carro, tem risco de acontecer algum acidente. A gente pede, inclusive, para não sair. Você vai chegar, você vai passar num guichê com um escriba, onde ele vai pegar as suas informações, que vão ser muito importantes justamente para... Se você perder a segunda dose, muitas vezes a gente liga pedindo para a pessoa voltar, informando. Às vezes, se você perde o seu papel que a gente dá um papel de vacinação, já aconteceu da pessoa perder, como a gente tinha os dados dela, a gente conseguiu entrar em contato e dar novamente o papel para ela. E então a gente geralmente pede telefone, nome, endereço e CPF e idade. E depois, estando tudo certo, você segue dentro do carro, apenas abre a porta, recebe a vacina. Ótimo, todo mundo de máscara, tudo seguindo protocolos para ser o mais seguro possível, tanto para quem está recebendo a vacina, quanto para quem está dando a vacina. Então, é uma forma muito segura também e muito prática para quem tem algum problema de mobilidade. Às vezes é muito comum a gente receber idosos acamados que não conseguiriam ir de outra forma e que às vezes não tem como esperar o posto de saúde mais próximo da casa deles dar a vacina para eles também. Pode passar. E quem não pode tomar a vacina hoje? Hoje, a gente praticamente tem pouquíssimas contraindicações para vacina. O que a gente pede quando a pessoa chega, o que a gente pergunta mesmo é se ela teve Covid nos últimos 30 dias ou se ela está com sintomas de gripe, que pode ou não ser Covid, muitas vezes não sabe. Por que a gente pede isso? Não é nem que a vacina possa piorar. Muitas pessoas têm medo de que a vacina possa piorar, mas ela não é isso. É porque se a pessoa tiver alguma reação à vacina, tiver alguma coisa, a gente não vai saber dizer se foi a vacina ou se foi a própria doença da pessoa, da Covid. Então, a gente pede para a pessoa não tomar nessa situação, esperar os 30 dias e retornar, e ela vai receber depois, sem problema, e a gente vai ter certeza que vai ser com 100% de segurança. Então, a gente pede para ela não receber dessa forma e, nos casos da pessoa apresentar alergia à vacina. O que, olha, é muito raro. Falando de um ponto de vista pessoal, eu estou vacinando há mais de 2 meses e a gente nunca viu acontecer. E mesmo assim, a gente no caso da primeira dose, não tem como saber se a pessoa apresentaria reação alérgica, né? Mas nós temos junto com as vacinas, fica no guichê de vacinação todo o aparato para caso aconteça alguma reação alérgica, que nunca aconteceu. E uma coisa que é importante pontuar também é que isso não é novidade da vacina da Covid. Pode acontecer com qualquer vacina. Por exemplo, na vacina da H1N1, quem tem alergia a ovo não pode tomar a vacina fora de hospital, porque ela tem um componente de ovo na sua produção. Então, não é novidade, pelo contrário, a vacina da Covid ela é até mais segura nesse sentido. Por exemplo, quem tem alergia a ovo pode tomar a vacina da Covid sem o menor problema. A gente ainda não é uma questão, porque ainda estamos nos grupos prioritários, mas, por enquanto, crianças, a gente ainda não sabe se elas vão poder ou não tomar a vacina, porque ainda está em pesquisa. E nós temos também os casos especiais, que são gestantes e lactantes. Não foram feitas muitas pesquisas com gestantes e lactantes, até por ser um grupo de pessoas, mas é um grupo pequeno, é difícil de você fazer pesquisa com esse grupo de pessoas. Então, a gente acaba pedindo para elas perguntarem para o médico delas o que elas acham que elas têm que fazer, como elas acham que elas devem prosseguir. A maioria dos obstetras permite e aconselha a dar a vacina. Mas ainda assim a gente pede para elas pedirem justamente para ser caso a caso, pontual. No grupo prioritário de idosos, a gente não tem gestante, mas acontece ainda entre profissionais da saúde que já estão sendo vacinados nos seus postos de trabalho. Mas aí é caso a caso, a gente só pede para perguntar para o obstetra antes. Pode passar.
uma dúvida que aparece bastante até. Posso beber e tomar vacina? Ou então é comum chegar também, nossa, eu bebi ontem e agora não vou poder tomar a vacina hoje? Pode, não tem nenhuma contraindicação de bebida, nem de comida, que muitas vezes as pessoas chamam de comida remosa, não tem absolutamente nenhum problema. Quer tomar a vacina e comemorar que tá protegido? Pode comemorar à vontade, a gente só pede para comemorar sem ser em bar e fazendo isolamento ainda, né? Comemora na sua casa, se você mora com a sua família, só você e a sua família mesmo, mas pode beber à vontade e é para comemorar mesmo. É muito bom que a gente esteja conseguindo vacinar as pessoas agora, né? A gente fica muito feliz com isso. Pode passar também no slide. E uma das últimas dúvidas que a gente recebe, mas também recebe bastante, é: vacinei. E agora? Vou ficar gripado? O que vai acontecer? Até porque muitas vezes na vacina da H1N1, que é uma vacina que os idosos estão muito acostumados a receber, é comum a pessoa às vezes ficar um pouco gripada depois. Mas na vacina da Covid é muito, muito raro. A gente pelo menos não recebeu essa informação, esse feedback das pessoas, nem depois da primeira dose, nem depois da segunda dose. A única reação que a gente já viu acontecer foi da picada da agulha, que é normal, acontece com todas as vacinas, de ficar dolorida a região. E aí o que nós recomendamos é colocar compressa de água gelada, porque pode ajudar a diminuir, especialmente no idoso que é mais frágil, que é mais sensível, às vezes é um vacinador que tem a mão um pouquinho mais pesada, pode ficar um pouquinho dolorido. Então é só botar um pouquinho de compressa gelada, que fica muito tranquilo. Mas a gente não viu gripe, não viu nenhuma reação, nada nesse sentido. E quais são as recomendações, além da compressa de água gelada para quem sentiu dor? Continuar o distanciamento social, continuar o uso de máscara, continuar o uso de álcool em gel, porque a gente ainda tem uma porcentagem muito baixa da população vacinada, então a gente ainda tem que ficar protegendo tanto as outras pessoas que não foram vacinadas, quanto os nossos idosos e os nossos grupos de risco, que ainda precisam ser mantidos com um cuidado especial a mais, apesar da vacinação, pelo menos até a gente conseguir vacinar mais pessoas. É muito importante que esses cuidados ainda sejam mantidos, especialmente depois da segunda dose da vacina, ainda demora pelo menos 15 dias para você desenvolver qualquer anticorpos e imunidade. Então, muitas vezes a gente vê idosos que chegam e falam que a gente vai conseguir pelas vacinas. Então, tem que manter ainda todos os cuidados. Pode passar. Bom, um tópico que assusta muita gente são as novas variantes do SARS-CoV-2. Só que antes da gente entrar nesse tema, a gente precisa esclarecer alguns conceitos que são importantes. O primeiro é: o que é mutação? A mutação é uma mudança na sequência genômica do vírus, ou seja, uma mudança no material genético do vírus, que pode resultar em novas características para esse vírus. Então, se uma mutação é uma mudança no material genético do vírus, os materiais genéticos que diferem na sua sequência são chamados de variantes. Então, por exemplo, duas variantes, elas podem se diferenciar por uma ou por mais mutações. As mutações, por si, elas surgem como um processo natural da replicação viral, ou seja, enquanto os vírus eles estão lá se multiplicando dentro do organismo, como mostra a ilustração aqui no slide, eles vão procurar maneiras de se manter e se defender dentro desse organismo. Em outras palavras, quanto mais o vírus ele circula, maior é a probabilidade de surgirem mais variantes desse vírus. Então, conforme as mutações elas vão ocorrendo, elas vão sendo selecionadas pelo próprio processo de seleção natural do vírus. Ou seja, aqueles vírus que têm características que favorecem a liderança, que conseguem se adaptar melhor, conseguem sobressair, conseguem resistir ao sistema imune, vão ser os vírus com as características de vantagem competitiva sobre os outros vírus que não têm essas características, e eles vão se tornando mais frequentes. E o que é cepa?
a gente vai chamar de cepa aquelas variantes que são qualificadas. Como assim? Quando uma variante ela tem uma característica que é cientificamente comprovada a ser diferente de outras variantes, a gente chama de cepa. Então, como que a gente consegue avaliar e como que a gente tem que avaliar esse cenário de novas variantes que estão surgindo? Primeiro, a gente tem que ver se essa variante surgiu através de um processo de seleção natural. Quais são essas mutações que ocorreram e estão sendo selecionadas e qual é o benefício adaptativo que essa mutação está fornecendo para o vírus. Pode passar o slide, por favor. Falando um pouquinho, então, sobre as novas variantes do SARS-CoV-2, é importante a gente destacar primeiro que, como foi dito aqui, para invadir e se fixar nas células, o vírus ele tem uma proteína encontrada na sua superfície, que é a espícula, chamada também de glicoproteína spike. Ela vai ser muito importante porque a maioria das mutações vão ocorrer justamente nessa glicoproteína spike. Por exemplo, essa variante spike D614G é decorrente de uma mutação que ocorreu na proteína spike, surgiu no período de fevereiro e março de 2020 e se disseminou muito rápido com uma característica de transmissão mais eficiente. Então, ela se espalhou muito mais rápido do que os vírus que não tinham essa mutação. Outra mutação muito interessante que ocorreu, que a gente pode citar aqui, é a da Spike N453Y, que foi aquela mutação relacionada aos surtos de Covid que ocorreram nas fazendas de Vison, lá na Holanda e na Dinamarca. Esse acontecimento foi muito famoso, saiu em vários noticiários, e teve transmissão de humano para Vison, de Vison para Vison e de Vison para humano. Então, desses casos que ocorreram, muitas sequências da SARS-CoV-2 da Holanda e da Dinamarca tinha essa mutação, e essa mutação estava relacionada ao receptor spike, a glicoproteína spike, que aumentava a capacidade de ligação dessa glicoproteína com os seus receptores nas células humanas. Outra linhagem que surgiu foi a linhagem da B.1.1.7, também chamada de N501Y, que foi na Inglaterra. Ela se espalhou muito rápido porque ela apresentou uma capacidade de disseminação 60% maior do que outras linhagens que estavam circulando. Então, isso é para a gente ver a capacidade desses vírus de mutação e de características benéficas para a virulência deles. E, por fim, a variante P1, que é a linhagem B1.1.128, que é conhecida como a variante brasileira. Ela foi notificada em janeiro de 2021, então recentemente, no estado do Amazonas. E a gente ainda não sabe se essa variante é mais virulenta ou não, ainda estão sendo feitas pesquisas. Pode passar o slide, por favor. Então, qual que é a consequência dessas mutações no contexto das vacinas? O que muita gente quer saber. Primeiro, a gente tem que entender que essa glicoproteína spike, ela é o principal alvo dos anticorpos do nosso organismo, ou seja, os anticorpos eles vão atuar principalmente nessa glicoproteína, impedindo a infecção viral. Além disso, a glicoproteína spike vai ser o principal antígeno viral das vacinas, ou seja, é a molécula do vírus que vai ser utilizada pelas vacinas para provocar a reação imune na gente e, posteriormente, os anticorpos vão ser formados e vão fornecer uma imunidade, uma proteção contra o vírus. Só que, como eu falei, a glicoproteína spike ela vem sofrendo muitas mutações. Então, existe um interesse e uma preocupação muito grande em saber se as mutações da spike facilitariam o escape dos vírus aos anticorpos e comprometeria a eficácia das vacinas. Então, se uma variante ela tem uma ou mais mutações na spike, que aumentam, por exemplo, a transmissibilidade da doença, essa variante ela pode se destacar muito rapidamente frente às outras linhagens que não têm essa vantagem, como a gente viu aqui, e substituir no contexto de frequência as infecções. E as outras linhagens, as outras variantes que não têm essas características, elas vão diminuindo. E isso diminuiria a eficácia das vacinas. Só que como as vacinas elas provocam uma resposta imune a toda a proteína spike, espera-se que a proteção eficaz ainda possa ocorrer apesar dessas mutações que estão ocorrendo na proteína spike. Por isso que é importante a gente prevenir a doença,
porque se a gente prevenir, a gente não vai dar chance para o vírus entrar no hospedeiro e fazer replicação e poder ocorrer algum tipo de mutação. Em relação à prevenção, o que eu quero destacar aqui uma coisa muito importante. As máscaras de pano que a gente usa, que a gente vê todo mundo usando, elas não previnem de maneira eficiente o contágio. Então, a indicação é que sejam usadas aquelas peças faciais filtrantes, que são conhecidas como PFF2, que é equivalente à nossa N95. Essas máscaras possuem um alto índice, né, de filtragem de partículas, mais ou menos 95%, e o preço é acessível, é mais ou menos R$2 na promoção. Então, a indicada é a PFF2. Pode passar o slide, por favor. Em relação à imunização no Brasil, das vacinas da Covid-19, esse mapa é uma atualização de ontem, do dia 6, e mostra para a gente o percentual de vacinados em cada um dos estados do Brasil em relação à população total. O que a gente consegue ver é que a maioria dos estados ainda não chegou nem a 10% de população vacinada. No total, hoje, 20 milhões de pessoas receberam pelo menos uma dose das vacinas, e isso corresponde a quase 10% da população brasileira. Só que somente cerca de 6 milhões receberam a segunda dose, que seria o estado de vacinação completa. E isso corresponde só a quase 3%, menos de 3% da população brasileira. Então, a gente está tendo uma lentidão no processo de vacinação no Brasil, que, infelizmente, é uma adversária no processo de eficácia das vacinas. Bom, gente, encerramos aqui os nossos slides.